Graça e paz. Canal Josenberg Souza. Souza Infiel do YouTube, se inscrevam lá. Tem aqui uma mensagem de edificação para o nosso país. Mateus 8, versículos 5 ao 10. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, e a outro vem. Ele vem, e quando digo ao meu servo fazei isto, ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. O foco é alguém que é autoridade e que teve fé o suficiente para se humilhar ao senhorio de Jesus Cristo. Isso não é uma coisa fácil, meus irmãos. Ele tinha soldados sob o poder dele, sob a prerrogativa dele, unicamente dele, como centurião romano. E ele chegou e disse para Jesus: Não sou digno nem que entre na minha casa. Imagino que era uma casa de respeito. Uma casa que membros da elite, até do Senado romano, poderiam entrar na casa dele, por ser centurião. Bem, qual a lição que eu quero passar de edificação aqui para nós? É que Deus está querendo levantar pessoas para transformar o país, transformar o Brasil. Já vou te colocar aqui, viu, pastor Xando? Deus está levantando juristas. Deus quer usar juristas, que são os únicos que têm competência hermenêutica, para dizer, aos olhos da Constituição, como combater esses criminosos. O Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você, para anunciar as novas da salvação. Agora eu vou colocar aqui o pastor Xando. Se ele tiver alguma palavra para dar, vai que eu ensinando ele. Entra aí, pastor Xando. Enquanto ele vai entrando, que eu já adicionei aqui. Isso não é uma coisa simples. O Brasil, tem andado por maus caminhos. Mas é um povo que escolheu viver seus maus caminhos. A paz Opa, do Senhor. graça e paz. Paz Pode do falar Senhor aí, Jesus. pastor. Paz do Senhor Jesus, Josenberg, a nossa nação brasileira, a paz do Senhor Jesus para a Bahia. Eu amo a Bahia, os irmãos não sabem, o meu pai ele saiu daí em 82, de uma cidade chamada Ilhéus, e veio para o Rio de Janeiro. Isso. E eu tenho um pouco dessa coisa aí da Bahia, né? Josenberg, a tua palavra é muito poderosa, é muito forte, e Deus me deu uma revelação profética na realidade que nós, brasileiros, estamos vivendo hoje, e eu quero compartilhar assim, Deus aprovando junto ao irmão nesse momento tão delicado, tão difícil para a nação brasileira, mas não devemos esmorecer a fé.
A Bíblia vai dizer em 2 Reis, capítulo de número 4, que havia uma mulher que ela era casada com alguém da casa dos profetas. E a Bíblia vai dizer que o esposo daquela mulher, ela já era morto, né? Já não estava ali. A única herança que aquela mulher tinha era o seu filho. Só que o que me chama muita atenção é que ela estava vivendo uma vida normal e, ao passar do tempo, alguém bate na porta da sua casa. E quando bate na porta da sua casa, eu acredito, se fosse eu, gostaria muito que nesse período fosse um amigo. Gostaria muito nesse período de Covid eu recebesse uma ligação de um irmão preocupado comigo. Gostaria também de estar com pessoas que amo, mas aí o isolamento faz a gente desfalecer. E quando ela abre a porta ali em 2 Reis 4:1, ela depara com um credor, e o credor ele diz: ou me paga a dívida, ou me dá o seu filho como escravo. Eu quero dizer que muito mais importante do que dar os denários, as dracmas, era, na verdade, dar o filho como escravo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ela poderia, vamos aqui narrar, entrar em depressão, ela poderia se isolar, ela poderia ter entregado o seu filho, ela poderia, de alguma forma, dar um colapso emocional, porque imagina você pegar o Joseberg, dever um agiota, e o agiota falou, me paga ou levo sua mãe. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, Deus traz a memória no pensamento dela. Primeiro, ela pede um tempo. Segundo, ela não cai na depressão, não cai na situação que o cara lançou a palavra sobre ela. E terceiro, ela lembrou que o esposo dela era um santo homem de Deus. Quantas pessoas nesse momento de Covid-19 estão isoladas dentro da tua casa e perderam a fé porque estão se habituados a cultuar Deus dentro do templo, mas dentro de casa já não orava. Dentro do templo chorava, mas dentro de casa não consegue chorar. Dentro do templo buscava ajuda com o pastor, com o auxiliador, com o irmão, com uma irmã. Dentro de casa, agora a ajuda tem que ser direta com Deus. Dentro do templo ou fora do templo, na rua, parava para sentar no banco, fazer um lanche. Agora não pode ir mais para a rua, porque a Covid ela é silenciosa. E aquela mulher ela agora obedece ao profeta. Quantas pessoas estão dentro de casa, aleluia, e não estão obedecendo o que Deus tem para nós? Quantas pessoas estão dentro de casa, mas os seus corações estão lá fora, nas adversidades, nos problemas, e aquela mulher, ela tem um falar, um palestrar com o profeta. E a Bíblia vai dizer que ela ouve o profeta, e o profeta fala, o que você tem? Ela fala, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite. De repente você está sofrendo aí com o seu casamento. De repente você está sofrendo porque a sua limitação ela tem te deixado para baixo, sabe? Você não tem se alimentado direito, você não tem se alegrado com as pessoas que estão ao seu lado. Pode ser até um irmão, um tio, uma mãe, um sobrinho, um neto, um animal que traz um pouquinho de alegria, porque a coisa que você está acostumado é sair de casa, é ir para a igreja, é dar uma volta aí no shopping, e agora isso que foi tomado. Mas aquela mulher, ela tinha um pouquinho de azeite, e Deus está falando para você que está me ouvindo agora, o que você tem de mim aí agora? O que você tem de mim aí agora? O que você tem para dar aí agora? Qual é o pouquinho de Deus que você tem aí para passar para alguém, se alguém te ligar? Qual é o pouquinho de Deus que você tem aí para passar para o teu filho, para o teu pai? Aleluia! Irmãos, as pessoas estão morrendo de depressão,
As pessoas estão perdendo o emprego, mas nós não podemos perder a esperança. Aleluia, porque fiel é aquele que te prometeu, fiel é aquele que cuida de você aonde ninguém está vendo, aonde ninguém vê. É por isso que Hebreus 11, Joseberg, vai dizer no versículo 1, ora, a fé é o forte fundamento daquilo que não se vê, mas é o fato daquilo que se espera. A fé é viver aquilo que você não está vendo. Aleluia. A gente liga a televisão e só vê manchete. Já morreu tantas pessoas. Você vai para a rua, dentro de um mercado, uma padaria, eu moro aqui no Rio, e você sai, as pessoas, se você tosse, assim, uma tosse que não é da Covid, as pessoas já ficam apreensivas contigo. Também. Aleluia. Mas Deus te deu imunidade. Escuta o que eu estou falando. Deus te deu imunidade pelo pouco de unção que você tem, vai proporcionar muita coisa nesses últimos dias. Essa peste está acabando, e esse pouco de unção que Deus te deu é para você mudar destino de pessoas, para você mudar o seu destino, o destino da tua casa, o destino da tua família, o destino do teu ministério, é para você entender que é melhor e mais gostoso que está dentro do que o que está fora. Do lado de fora estava o credor. Quem sabe que do lado de fora estava o problema, a adversidade. Mas do lado de dentro estava uma mulher que estava determinada, ela estava determinada a vencer e não entregar aquilo que era dela, que era o seu filho. Tem muita gente que está se entregando, tem muita gente renunciando a Jesus nesse período, José. Mas eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar quem está fraco. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus vai erguer quem está caído. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Para você que é vaso de Deus, o Senhor não esqueceu de você. E aí, Joseberg, aquela mulher ouve a instrução do profeta. E sabe qual foi a instrução do profeta? Primeiro, vá à casa dos seus vizinhos. Pegue vasilha, mas pegue vasilha vazia. Agora, Joseberg, uma crise dessa, você vai sair da sua casa para ir para a casa do seu parente, para chegar lá e falar, não, me dá aí uma vasilha aí, porque tem um profeta aqui no Facebook que falou que eu só preciso da vasilha. Eu não preciso do arroz, eu preciso da vasilha. Sabe por que Deus fez isso? Porque, primeira coisa, Deus estava provando para o profeta que aquela mulher era dele. Aquela mulher era uma mulher de Deus, aquela mulher era dele. Segundo, Deus estava provando para aquela mulher que ela tinha legalidade de ir aonde ela fosse no nome dele, que não iria faltar nada. E terceiro, dentro do que Deus pediu do balde vazio, José, é que tem coisa que não é para homem fazer. Nem tudo é o homem, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Aleluia. A pessoa pode te abençoar, mas não significa que aquela pessoa está te abençoando porque ela quer. A pessoa pode ir agora na tua casa e te dar um abraço, mas não é porque ela quer, é porque ela tem um pouquinho de azeite para dividir com você. É porque ela tem um pouquinho de paz, ela tem um pouquinho da presença para dividir o que ela tem para dar para você. Aleluia. E nesse período, irmãos, Deus vai tirar muito crente do anonimato. Crente que chegava dentro da igreja, ficava sentado no banco, ouvia louvor, ouvia pregação, não conseguia entender que aquele momento era um momento de instrução de Deus e que essa instrução que você recebeu no templo, essa instrução que você está recebendo na Life, possa ser para o teu crescimento espiritual, o teu crescimento familiar, para o teu crescimento financeiro, para o teu crescimento e a maturidade da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer que depois que aquela mulher pegou todas as vasilhas, ela se trancou no quarto, ouviu a instrução do homem de Deus e o azeite transbordou, ela vendeu e teve ainda para a sobra. E quando ela abre a porta, ela pagou o que devia ao credor. Sabe o que significa isso? A crise está lá fora, mas não pode ter crise dentro da sua casa. Lá fora pode ter a Covid, mas a Covid não pode entrar na sua casa. E se entrar, não vai morrer mais pessoas. Profeta do caos não vai mais anunciar morte sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo que a partir de hoje o Senhor vai arrancar o medo de você sair para comprar um pão. Deus vai arrancar o medo de você ficar ligando a televisão e, ai meu Deus, não. Aleluia. Você é um homem e uma mulher de Deus. E Deus te chamou
para você abrir a porta e vencer os obstáculos que estavam lá fora. Lá fora estava um homem que iria pegar um filho que não era dele como escravo, como penhor, mas Jesus não permitiu, porque Deus olhou para aquela mulher e viu que ela era uma santa mulher de Deus. Assim também Jesus está olhando para você. Seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Joseberg, E eu só sei de uma coisa, eu aqui no Rio peguei a de minha Janeiro, benção. Eu aqui no peguei, Rio eu de tratei de Janeiro, pegar logo, ó, que eu não sou besta. aleluia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece a Bahia como a Bahia de todos os santos, pelo Pelourinho, Realmente. pela cultura local afro. Mas escuta o que eu vou dizer. Para você que mora na Bahia, para você que casou na Bahia, para você que é empresário na Bahia, para você que é pastor na Bahia, para você que é ovelha de Cristo na Bahia. A Bahia não vai ser reconhecida como Bahia de todos os santos. A Bahia será reconhecida pelo Deus de Israel que te deu vitória. Quando alguém entrar em solo baiano, seja ou em água marítima, ou por via do céu, vão sentir algo que nunca sentiram, a presença de Deus. Deus está levantando os irmãos aí da Bahia para fazer a diferença e para derrubar essas idolatrias que existem nesse lugar. E nós diremos: Santo, 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 Santo é o Senhor do universo. Aleluia. Pastor Xando, essas palavras aí estão vindo direcionadas do Espírito Santo. Tu aí, veio o convite e o Espírito Santo me ordenou. Coloca meu filho nessa live que ele vai ter uma palavra. Para entenderem melhor, porque eu falei da questão do centurião, é que uma autoridade, ela é a autoridade de Deus na terra, quando reconhece uma autoridade superior a ele. Ele reconheceu a autoridade superior humana, que estava sobre ele, senadores e tal, imperador, e acima deles, Jesus. O texto diz que ele implorou pela autoridade suprema. E é isso que estamos precisando nesse exato momento. Houve um tempo, É Joseberg, esse, é que esse, a Bíblia. é isso que tem que ser Houve o um nosso tempo que a foco Bíblia vai agora, dizer, sabe? em 2 Crônicas 7,14, o povo lê ali: se o meu povo se humilhar, né? Não é verdade? Se o povo se humilhar e descer e reconhecer Deus, o Senhor virá com bênção do céu. Mas você sabe o que diz o versículo 13, no capítulo 7 de Crônica? Depois que Salomão faz o templo, o Senhor adverte ao povo: se vocês não me adorar, enviarei peste. Olha aí, 2 Crônicas 7,13. Deus está falando de peste. Então eu entendo que a Covid-19, na verdade, é uma instrumentalização da vontade permissiva de Deus para que nós nos arrependemos do nosso pecado. E você vai ver isso também na vida de José. Ele se ira, ele lembra quando os irmãos aprontaram com ele, os irmãos afrontaram ele, mas aí ele libera o perdão. E quando ele libera o perdão, a terra passa a prosperar. Você também vê um outro exemplo, Joseberg, com Moisés. Quando Deus escolhe o seu povo, Deus lança as pragas, termina de lançar as pragas sobre o rei Faraó. E então, eu quero dizer para o irmão isso por quê? Porque, segundo a Crônica, a gente vai lá 7,14, se arrepende e desce. Mas também, segundo a Crônica 7,13, vai dizer que Eu vou ler aqui se o agora. povo não entrar pelo... Eu vou ler aqui agora. Eu estou aqui com 2 Crônicas, Isso. segundo livro de Crônicas, 7, versículo 13. Lê. Quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando eu ordenar os gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra o meu povo. Meu Se Deus! o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, se humilhar, orar, buscar minha presença, se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país. Então não é minha... Olha Receba só. aí, tá?
Então, você acabou de ler o versículo 13, não foi? Foi. Se você vê o versículo 10, vai dizer que Salomão foi ortogado por Deus fazer o templo. Deus já conhecia. Agora eu te pergunto, no verso 13, quando fala das pestes, Deus conhecia o coração do homem. Sabe o que está acontecendo hoje, Joséber? O povo está entrando na igreja para orar, para buscar Deus, e quando são provados, ou então são tentados pela tua vontade, que provação é diferente de tentação. Eu sou provado para chegar a um objetivo. Eu sou tentado pelos meus desejos. São duas classificações. Agora, quando a pessoa sai da igreja, ela tem que ser confrontado primeiro com ela, não é com o diabo não, ela é confrontada com ela, com o eu dela. O eu dela é a classificação dos meus nossa maior desejos. batalha é aqui, ó. Isso, das minhas vontades, entendeu? É o centro da minha vontade. Então, estamos aqui toda sexta-feira orando de frente à prefeitura. Nós, 1.200 pastores. Sabe quantos pastores estão indo? 10. Aí, deixa eu te falar. Aí no grupo, na reunião de pastores, ficou falando, Peraí, ó. não. Aí segura. Tem pastor de igreja grande indo, tem pastor de igreja grande indo, de igreja de influência aí, Não, tá tudo ou são parado. pastores de igreja pequena? Não, igreja pequena. Aí deixa eu te falar. Aí sabe o que aconteceu? Aí lá no grupo lá, o líder lá, o pastor Valber da Vitória em Cristo, que é o presidente da associação que é a Associação de Pastores, essa mesma associação do Silas, do Jarba Alencar, vários pastores. Aí o que a gente fez? Pô, vamos vigiar, porque tem grupo de risco. Vamos fazer um grupo de transmissão, aquele negócio de transmissão no telefone. Aí fizemos um grupo de transmissão. De 1.000 pastores, quanto você acha que foi ontem? Orar. No grupo de transmissão. É só pegar o celular, colocar aqui e orar. 20. Pela cidade. 20. 7 pastores. 7 pastores. Caramba, eu fui otimista. Eu fui otimista. Aí deixa eu te falar. Aí tem pastor aqui em Macaé que está colocando na live dia de culto e coloca lá para quem, ó, dízimo, oferta, tal, não sei o quê, mas não quer se ajuntar, não quer orar, entendeu? E se ajunta e se quer ter unidade, é só com aquele grupinho fechado, isolado, entendeu? Aí a Bíblia vai dizer, ó, Oséias vai dizer que o povo padece por falta de conhecimento, mas não é conhecimento. Não é conhecimento técnico e nem espiritual, não. É conhecimento de humildade, conhecimento de simplicidade, entendeu? Agora está na hora de a gente ter a severidade, orar a Deus para nos despertar, para a gente não pegar o dízimo dos irmãos, não. Fala, meu irmão, a igreja está fechada, não precisa de dizimar, nós vamos te ajudar, nós estamos juntos. Você quer dizimar, mas não tem obrigação. Vamos pegar esse dízimo aí, vamos honrar as casas, vamos honrar a família que tá necessitando. Está entendendo? Mas só que há um vício espiritual, há uma cegueira de olhar na visão da ótica humana que está atrapalhando a igreja de progredir. Aí você acha que esse vírus é coisa do acaso? Não é, meu irmão. Houve 7 pestes. Escuta, igreja. 7 pestes sobre a nação do Oriente. 7 pestes. Isso lá atrás. 7 pestes. Aí no século II, depois veio o ebola, depois veio a gripe suína, depois da gripe suína veio a AIDS, depois da AIDS veio um período de um movimento do câncer, as pessoas morriam de câncer, e agora nós estamos vivendo um período da promessa, mas Deus está limpando a igreja, Deus está passando a peneira. Você sabia que aqui no estado do Rio, Deus só tá, aqui no estado do Rio, o número é grande de pastor que se afastou, meu irmão. O número é grande de pastor que se afastou. Sabe por quê? Porque quer viver um falso evangelho só dentro do templo. Não dá não, querido. Não dá não. Tá aqui com a gente o pastor Fafá. Pastor Fafá é um homem de Deus, é um homem sério, conhece tua família, né? E a gente tem que denunciar, pastor Fafá, esses caras aí que
Esses caras aí que tem 3 mil, 20 mil membros e se acha dono das ovelhas, entendeu? Nós somos pastores para cuidar. Existe o sumo, real e sacerdote, que é o Senhor. E esses que não se submetem estão sofrendo a consequência, entendeu? Olha, na minha igreja, o pessoal perguntou uma vez o que é o ministério apostólico. Aí eu falei, olha, a maioria desses apóstolos tem igrejas já bem estabelecidas. Me pergunte se alguns deles fundaram outras igrejas. Me pergunte se alguns deles implantaram outras congregações. Porque o ministério apostólico é você ser líder, entre aspas, máximo, de uma igreja e, por obrigação, se você é apóstolo do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo por esse ministério, você tem a obrigação de implantar ministérios. Mas não. Igrejas com 10, 15, 20 mil membros, sem congregação alguma. Só com célula. Mas não tem uma congregação. Eu não posso aceitar um evangelho desse. Eu já estive numa igreja dessa. Agora é o período. Agora também, ô Joseberg. Agora também, quem é pastor igual eu, o pastor Júnior Fafá aí, quem é servo igual você, é o período de a gente saber quem é ovelha. Porque agora a gente vai saber quem é ovelha. Porque quando Jesus transformou água em vinho, Maria estava lá, Marta estava lá, os discípulos estavam lá. Agora, quando Jesus foi sendo levado para ser crucificado, não ficou um discípulo, Maria, João, a não ser as irmãos. mulheres. É por isso, eu oro a Deus aqui na minha igreja aqui, todo mundo meteu o pé. Então agora eu quero ver quem é discípulo, quem vai nos abraçar, pastor Fafá, quem vai nos ligar para nos dar uma palavra de paz, quem vai falar assim, ó, tá precisando de alguma coisa aí, ou então meter a mão na onça e toma aí, pastor. Agora eu quero ver quem vai ser ovelha, porque agora com essa situação as pessoas estão revelando o que ela é, né? Aqui no Rio a gente fala o seguinte, mais cedo ou mais tarde o corpo se boia, a gente está vendo quem é quem. Olha, repito o que eu disse aqui no início, porque o título da live é Mensagem Profética. É tempo de se humilhar. Nós precisamos voltar a fazer uma campanha de jejum. Domingo mesmo, domingo agora. Porque a gente precisa desbaratar os sistemas corruptos. Eles voltaram com força, né? E a igreja está muito calada. A igreja ela precisa mostrar sua garra. A garra do leão da tribo de Judá. A igreja que é inconformada com o mundo. Fale. Josenberg, então, mas nós não devemos orar a Deus para acabar o... Não é para acabar nada. É importante falar uma coisa aqui, olha. Então, em qualquer sistema... deixa eu te falar, nós não devemos orar a Deus. Então, eu sei, não devemos orar a Deus para acabar com a corrupção, não devemos orar a Deus para acabar com a imoralidade dentro da igreja, e não devemos orar a Deus para Deus abrir porta de emprego e nem para acabar com a Covid-19. A oração que devemos fazer é o seguinte, foi a oração que Elias fez. E meus irmãos pecamos e nos arrependemos. Quando nós orarmos dessa forma, nós estamos dizendo que a nossa nação se arrependeu da corrupção, a nossa nação se arrependeu de falar mal de liderança evangélica, se arrependeu
das malandragens, das maldições, das idolatrias, e as potestades que reinam nas nações, elas vão perder tua força. Porque Israel só passou a prosperar quando houve arrependimento. O povo de cinza e se arrependeu o pano de saco e se arrependeu dos seus pecados. Então, Deus só vai parar com a Covid. Escuta o que eu estou falando. Está vindo vacina aí da Covid tudo. Mas a Covid só vai embora quando houver arrependimento. E se Deus não vê sinceridade no povo, pelo justo, Deus vai parar a Covid. Mas virão coisas piores. Virão coisas piores. Porque será o princípio da dor. E ainda não é. Isso aí é uma fagulhinha. A fagulhinha da ira de Deus, tá? Já viu um bebezinho quando chora? Daquele gritinho, você passa a mão, aí para de chorar. Isso aí é um chorinho de um bebê que Jesus está mandando na terra. Mas vai vir um choro da dor, que ainda não veio. Porque há uma cambada aí que nem a graça de Deus, nem a graça de Deus está dando jeito. Não sei se você está sabendo, duas grandes potências estão em conflito armado. Iniciando. Índia e China. Você sabia disso? Não. Pois é. Hoje, tá inclusive no meu Face. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. O prenúncio de guerras está, ó. E quem esperava que a China e a Índia iam entrar em confronto? Era mais esperado que Estados Unidos e China entrassem em confronto. A China e a Índia. Eu não oro para que acabe esse confronto. Não, temos que orar por arrependimento. A chave do avivamento é arrependimento. Isso. Antes da fé em Deus, vem o fundamento do arrependimento das obras mortas. Claro que no contexto em Hebreus se aplica às obras da lei e tal, mas aí também se remete ao pecado. Ô, Glória. Um abraço aí. Aí o que Rafael, acontece? Índia e China são países que perseguem a igreja. Nós precisamos orar pela igreja naquela região. Mas também é a região onde a igreja mais cresce. Ô Joseberto, o que acontece hoje? Hoje no Brasil, as igrejas elas estão parando de investir no ser humano, nas vidas. São poucos ministérios que investem nas vidas. As igrejas hoje estão investindo, vou te falar, primeira coisa, estão investindo em templos. Entendeu? Eu não sou contra, mas isso não pode ser prioridade no reino de Deus. Entendeu? Isso não pode ser prioridade. A prioridade no reino do Senhor tem que ser a vida. Jesus veio para dar a vida pelas suas ovelhas, né? A gente vê ainda pessoas que não têm sentimento por pessoas que estão passando dificuldade, rapaz. Se você perguntar 3, 4 amigos nossos aí, ó, você ligou para alguém, algum dos seus amigos que está passando alguma dificuldade, ou então deu uma palavra de afeto, de amor. Difícil. Entendeu? E Jesus deu o seu melhor para o seu povo. E ele nos ensinou que o caminho é o amor. O caminho é você amar as pessoas, superar, não bater com o mesmo prato, com a mesma moeda. E a gente está percebendo que o nosso Brasil está melhorando com esse governo que está aí, mas ao mesmo tempo a resistência da esquerda é muito forte. E o movimento da esquerda, na verdade, começa com Dória, né? Com PSB, né? PSDB, né? E há um movimento dos tucanos, tipo assim, quem colocou Bolsonaro? Foi a igreja. Foi os católicos conservadores e os crentes. Os crentes colocaram ele lá, e os católicos conservadores, os praticantes. Então, a única forma de ferir o presidente é usando o Supremo, que daquela turma lá, 8, quem colocou foi o PT, o governo de esquerda, para fazer a maldade que está fazendo. O governador pega
dá o aval para o Estado do Rio para abrir as igrejas. Aí os prefeitos que são de esquerda não abrem, porque o Supremo liberou que o prefeito local possa governar do jeito que ele quer. Então não precisa de deputado, não precisa de governador mais, não precisa de presidente, entendeu? Então nós devemos orar ao Senhor, não para parar a Covid, não para que o Senhor reabra mais igreja, nos prospere, não. Devemos orar ao Senhor para se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor de tudo que a nossa nação tem feito de errado, de tudo que a nossa nação tem feito de errado. Rapaz, olha, teve o carnaval. A gente precisa entender como essa Covid se alastrou por aqui. E isso já era óbvio que seríamos um dos países mais afetados do mundo. Quem foi? Aí eu sempre lembro, quem foi que queria fechar as portas durante o carnaval? Por um decreto. Nosso presidente. Mas aí o STF autorizou governadores e prefeitos obedecerem. Qual é a consequência de desobedecer uma autoridade constituída por Deus? Quando eu falo isso, eu falo de quem Deus constituiu. Em Romanos 13 se refere a autoridades que fazem bem e que são justas ao povo. Não estou falando de ditadores, não. Romanos 13 não fala sobre esses. E aí, o que acontece? Trouxe morte. E eu estou vendo aqui no meu estado, arrebentado pelo Covid também, gente exaltando o governador e o prefeito daqui. Me desculpa, eu tenho que falar isso. Eu tenho que dar os meus bois. E se é uma mensagem profética, eu digo a eles, arrependam-se e crejam no Evangelho. O que eu vou falar mais? Tudo isso, Joséber, que está acontecendo, está sendo muito bom. Sabe por quê? Antigamente, Sim. o cristão, quando se envolvia com a política, que a política quem criou foi Deus. Foi o diabo que criou a política? Não foi, foi Deus. Foi Deus. Pastor, me mostra na Bíblia. É só você olhar a história de Davi, que foi rei de Israel. Só você olhar a história de José, que foi governador, e aí uma bateria de situação, entendeu? E que vai dando legalidade, mostrando que Deus fez a política para o bem-estar da pessoa. O problema não é a política, o problema é a pessoa, cara. O problema Exatamente. não é a sigla PT, o problema é quem está lá governando. Aí entra o que eu falei no início. Nós precisamos, nesse momento, que autoridades que se humilham a Jesus e que se ponham em humilhação a Jesus façam sua parte. Implorem. Gente, só tem uma intervenção que tem que acontecer. Que é a intervenção divina. Uhum. O meu foco de oração é esse. É uma intervenção inteiramente sobrenatural. Amém. Eu creio. É isso que estamos precisando. Gente, não é bom a gente ficar só criticando. Sim, olha, Dayali, o Oswaldo Estáquio denunciou no Twitter dele que o Mito Show ele foi preso. E eu conheço-o pessoalmente, tá? Esse Mito Show é o nome artístico dele, não vou citar o nome dele aqui agora. Eu peço orações por ele, tá? Ele foi preso pela Polícia Federal. Peço orações por ele. Ele é cristão. Ele é cristão. É evangélico ele, tá? Rapaz, ele é um dos 300 lá em Brasília. Ele é um dos 300 lá em Brasília. Ele é compositor de grandes sucessos que elegeram o Bolsonaro. Hits. Ele também é compositor. Então, ele está sem o acesso ao Face dele, né? Então, vamos esperar aí qualquer contato dele aí por fora e tal. E ele saiu daqui de Salvador. Negro, da periferia, né?
ele conseguiu um dinheirinho para ir para Brasília. O pastor Xando, ele não tem poder aquisitivo. Ele é pobre. A gente tem que analisar, nós que somos cristãos, isso foi bom, sabe por quê? O cristão Eu vota falarei, no Dayana. ímpio. Não, olha só, o cristão vota no ímpio, porque ele acha que o cristão não deve se envolver com a política. Vamos lá. Aí o ímpio vai lá, dá um tijolo, porque ele tem que construir a obra, dá um saco de cimento. Aí chega lá na igreja lá, compra a bateria da igreja. Aí o pastor abraça ele, vem para cá e tal, pá. A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que calcular essa bateria vezes 48 meses, que são 4 anos, o período de gestão do vereador e do prefeito. Depois a gente tem que analisar qual foi o benefício que ele fez para um todo. E agora a gente está vendo aí quem de fato é quem, né? As eleições municipais, elas vão revelar novos talentos, pessoas do bem, né? O voto é democrático, mas eu vou falar, eu vou votar no cristão. Eu não vou votar em ímpio, não vou votar em vereador Eu de também. mandato. Eu vou votar no cristão. E se for da minha rua, se eu souber que mora ali, eu não conheço. Mas se for crente, fiel a Deus, eu vou votar. Sabe por quê? Porque essa pessoa, quando cair, Deus vai usar um Samuel da vida. E o ímpio? E o ímpio? E quando o ímpio cair? Ele vai temer a quem, se ele já não tem temor de Deus? Hã? Quem ele vai ter temor? Então, o que eu vou fazer? Eu não estou falando, queridos, de esquerda, direita. Eu estou falando que eu vou votar em quem está começando agora. Que é melhor ele errar, sendo humano, tendo a primeira oportunidade, do que eu colocar o cara. Tem gente, Joséber, que está aposentando com o salário do município e do Estado. Tem gente que está aposentando aí como vereador, como deputado. Aqui o irmão colocou, Rafael, ó. Muitas das vezes, Rafael Rodrigues, ó, muitas das vezes, quando precisei de ajuda espiritual, o pastor nunca veio atrás de mim para ajudar, mas é porque ele nunca te viu como ovelha, entendeu, Rafael? Porque quando o pastor de ovelha, eu sou pastor, tá? Quando o pastor é pastor de ovelha, ele se preocupa com o cheiro da ovelha. E a Bíblia diz que Deus larga 99 para ir atrás de uma. Olha o que eu preguei aí agora. Eu falei sobre uma mulher que tinha um filho, está lá em 2 Reis, capítulo 4, e aí ela não tinha esposo. Ela poderia temer ao homem, ela não temeu. Ela poderia entrar em depressão, não entrou. Por quê? Porque ela tinha um pouquinho de azeite. E o pouquinho de azeite fez ela reconhecer quem era de Deus e quem não era. É quando você vai no mercado comprar alguma coisa, você sabe se o produto é bom ou é ruim. Deus também faz isso com a gente. A gente sabe quem é homem de Deus e quem não é. Muitas pessoas congregam em igreja pequena e igreja grande, mas há uma diferença nesse mistério. Vou te explicar qual é o mistério. Quando você é treinado a vencer os seus obstáculos, o pastor te exorta, o pastor é teu amigo, mas o pastor tem que te exortar. O pastor não pode ser só amigo da ovelha, o pastor tem que ser pastor. Porque o verdadeiro amigo exorta o amigo. Eu fiquei um período na casa do Josenberg e o Josenberg viu o meu testemunho na vida dele. Quem sou eu para falar? Mas ele viu. Ele viu. Então, voltando a falar da política aqui agora. Eu prefiro votar, Josenberg. Eu prefiro votar em quem está vindo a primeira vez, sem chance para ganhar, para daqui mais 4 anos ganhar, do que votar num cara que... Ou é renovação ou não é. Vai vir de historinha agora. Agora, sabe o que está acontecendo? Rapidinho, sabe o que está acontecendo? Os caras da esquerda estão pegando o versículo bíblico e estão colocando lá, achando que a gente é algum bobo, achando que a gente é palhaço. Entendeu? Eu vou falar. Eu vou abrir minha boca que eu nem mais dou resposta, porque é o tipo de gente que não é capaz de desenhar um ó com um copo. É gente que não é capaz de ler uma frase inteira, pelo menos para entender o contexto. Quanto mais discutir isso aqui conosco. Que isso aqui é a nossa vida. A gente passa a vida lendo isso aqui. E quer vir com um versículo isolado, querer discutir conosco. Fica difícil. Isso não é esquerda e direita, não. Vamos falar os fatos.
Agora, a Dayali está aqui perguntando, eu não tenho contato de ninguém de lá dos 300, mas como ele é daqui de Salvador, eu vou entrar em contato com amigos em comum daqui para ver o que pode ser feito em prol da defesa dele. E eu repito, ele não pode pagar um advogado. Ele não pode. Ele não tem nem 3.000 pessoas no Face dele. Ele não é uma pessoa pública de influência. Mas gigantes estão começando a se mobilizar por ele. Aí eu vou conversar com o pessoal conservador aqui da Bahia para ver o que a gente pode fazer por ele. Viu, irmã Dayali? Pode deixar que vamos ver isso aí. Irmão Rafael, olha, o pastor Xandão ele falou uma coisa aí muito séria. O pastor que é pastor, ele cuida, até se tiver 100.000 ovelhas, ele procura logo as que estão mais feridas. O que não puder, ele coloca lá presbítero, diácono, pelo menos. Mas ele imputa uma obrigação ministerial de cuidar de todos. Né? Consolidadores, não importa a nomenclatura. Mas o pastor que é pastor, ele precisa... Olha, pastor Santo, olha, tem horas que eu tenho pressa de acelerar meu ministério. Tem horas que eu quero correr. E eu vou dizer, ainda bem que tem horas que eu quero correr, porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Eu vou falar com você, Joseberg. Eu vou falar uma coisa para você, para o pastor Fafá, para os demais irmãos aí. A gente tem que parar um pouquinho de ser um pouco religioso. Você vai numa igreja evangélica hoje, eu prego há 16 anos. Há 16 anos eu ministro. Você vai ver no período político algumas coisas de política lá, porque eu sou participativo mesmo no meu Face, mas você vai ver também a questão espiritual no meu Face. Eu tenho 2 Face, um que eu falo política, falo de tudo, que é esse aqui, e o outro Face da minha agenda, que é o Xando Ramos. Eu acho que a igreja está indo por um caminho também que não deveria. Você vai numa igreja hoje, aí está o cara lá, você é o quê? Missionário. O cara está lá em cima do altar, sentado e parado. Eu falei, peraí, é missionário urbano? Tem grupo de intercessão de missões? Está fazendo missão na favela, na comunidade? Está visitando a viúva junto com a esposa? É solteiro? Está limpando a igreja? Que isso também é missão. Aí coloca lá 5 missionários no altar, 3 presbíteros e fica aquele montão de homem lá atrás de gravata, terno, ou sei lá, sem gravata e terno, e fica ali. Rapaz, a minha filha um dia desse assustou, falou, pai, eu não consegui contar. Eu falei, por quê, minha filha? Não, os caras cara amarrado olhando pra gente. Eu falei, não olha pra isso não. Então a gente tem que parar com essa liturgia. Pega a visão, você que é pastor. Coloca os seus obreiros para trabalhar, porque senão você vai estar criando lobo. O obreiro na minha igreja tem que limpar o chão. Pastor, olha, Deus me revelou uma palavra. Eu falo, Deus para mim não revelou uma palavra não. Então você vai limpar o chão aí, um cada aí. Eu quero ver se é ovelha primeiro. Para ser obreiro tem que ser ovelha. Entendeu? Pastor, aquele obreiro ali não é de Deus não, meu irmão. Então vamos lá para a comunidade lá da Nova Holanda, da Malvina. Vamos evangelizar onde o tráfico aqui é pesado, os caras andam armados. 8 anos, nego se prostituindo, a bala comendo. Vamos lá evangelizar lá. Pastor, eu quero abrir meu ministério. Então vamos lá, fica 6 meses lá na comunidade, lá fazendo a obra lá. Se você passar, tu abre. Agora esse montão de homem atrás, rapaz, do púlpito, o pastor sofrendo, chorando, a mulher do pastor quase entrando em depressão, que tem umas irmãs que só a graça de Deus, e os caras querem falar da igreja do Senhor ainda, quer dar um de santo agora. Vai lavar a cara, rapaz. Vamos dar. Rapaz, e assim, e também tem outros, por exemplo, pessoas como eu não estou reclamando da minha igreja não, tá? Mas pessoas como eu, que estão, entre aspas, sem oportunidade. E quem me conhece, se você ficou na minha casa 3 semanas, sabe que eu sou pau para toda obra. Eu vou para qualquer lugar. Gente, entenda. Eu fui com esse pastor aqui, ele vai em igrejas grandes. Mas a gente foi em igreja
Eu fui para a igreja que eu disse, eu não vou sentar, fiquei em pé. Disse, questão ficar em pé. Porque chegava alguém da rua, ó, um visitante, que não era da igreja, eu levantava, por favor, sente-se. Eu gosto demais de fazer a obra. Na minha igreja, tem um ministério de portas abertas, pastor Chão. Estou fazendo a obra aqui agora. Eita paz! Ei! Senti a unção desse suco aí. Rapaz, deixa eu te dar a dica. Tempo de Covid, evite. Laranja com limão. Sem açúcar, cai para dentro. Laranja aqui, com limão. Eu quero dar um testemunho aqui, você me dá essa oportunidade? Claro, por favor. Aí você continua falando aí do que a gente fez aí. Fomos no Fafá, fomos em tanto lugar aí. O meu filho, ele trabalha embarcado. Ele deu Covid numa terça-feira. Ih, rapaz. Ele é casado. Ele deu febre. Ele não sentiu o cheiro das coisas. E soou muito. E eu e minha esposa, nós estamos orando durante 2 anos, né? Todo dia, meia-noite. E aí Deus já tinha falado com a gente que a nossa casa ia passar um vento por causa disso. Mas que ele estava no controle. Rapaz, minha mulher foi lá, na casa do meu filho, sem máscara, sem... Não é para você fazer isso não, irmão. Aqui no Rio a gente é doido mesmo. Sem máscara, sem nada. Pôs a mão na cabeça do menino, orou. O que ele estava sentindo, ela sentiu e aquilo foi embora. E agora meu filho está embarcado. Então, se alguém falar para você aí no teu Facebook que cadê os crentes, que ora e que essa doença não sei o que não cura, Mas, olha, eu sou quando eu prova vejo vítima. isso, eu nem respondo. Meu filho foi curado, a igreja do Bispo Hélito também aqui está aberta, Eu vi o decreto é para fechar toda a igreja. Eles fecham a igreja na terça, na quarta o bispo abre. Eles prendem o bispo no dia, no outro dia o bispo está solto. A igreja está aberta. Já é mais de 5 pessoas curadas da Covid-19. Bispo Hélito Carvalho, aqui em Macaé. Pode falar. E olha, eu ainda não fui com o pastor Xando. Por exemplo, quando ele vier aqui da próxima vez, a gente vai no monte. A gente vai em igrejas fortes aqui, que eu conheço o pessoal. Eu me senti muito bem, rapaz, porque o que eu reparei aí na Bahia? Me perdoa. Aqui no Rio de Janeiro, o negro que tem cabelo ruim igual eu aqui, ó, seco, tá vendo? Aí deixa crescer o cabelo, aí joga aquela palhaçada de Enê, igual o povo antigo, e fica imitando o pessoal branco, né? Eu não faço isso não. Mas esses pregadores novos agora que estão vindo aí fazem isso. Aí coloca um sapato todo pintoso, igual de palhaço, todo brilhoso, e vão, todo machando. Aí eu cheguei na Bahia e fiquei surpreendido. Porque na Bahia, o branco imita o negro. Eu vi branco com cabelo rastafari, eu vi branco com sandália de cipó. Eu tô falando porque eu não sou da Bahia, eu sou do Rio. E eu me senti super negro aí. Me senti amado, me senti acolhido pela igreja baiana. E eu quero voltar. Vai, claro, ele vai voltar. A comida aí eu suei muito, né, filho? A comida aí é pesada demais. Não, e quando você vier, a gente vai comer o acarajé de 1 quilo. Se prepare, viu? Rapaz, eu vou tomar esse suco. Olha, eu vou tomar esse suco aí agora, ó. Propósito, Daniel. Maçã. Propósito, Daniel. É o jejum de Daniel, é? A Belém do Pará. Eu quero falar algo que Deus me... entendi. Segura aí, varão. Segura aí. Quando eu estava falando aqui da Bahia, Deus me dava uma pessoa que está aqui agora, aleluia, que tem uma irmã chamada Aline. E Deus manda dizer
que hoje entra no coraçãozinho da Aline e vai dar uma vitória muito grande para a irmã Aline. Eu via como se fosse uma obra de olho grande e Deus desfazia na vida da irmã Aline. Calabassawa, telepri, cantarabassawa. Se você é parente da irmã Aline, você dá um sinal de coração aí, fala eu, porque eu vejo Deus entrando na vida da irmã Aline hoje. Que a lepre, a canta lá para Sawa. Ela está angustiada, ela está passando uma luta muito grande, mas Deus está entrando com vitória. Que a lepre, combi da súbia, ela é praia. Rafael, se prepara, porque o barro, ele é um processo até ele virar, até ele se transformar em vaso, é necessário pôr água, é necessário passar na mão do oleiro, mas eu via Deus te dando um louvor muito lindo. E através desse louvor, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Mas não é no altar, não. Deus vai te levar para a comunidade da Bahia, Deus vai rodar com você aí onde tem muita prostituta, Deus vai entrar contigo no hospital. Oh, meu Deus, o negócio vai ser forte, homem. Deus vai te usar de forma poderosa. Receba aí, viu? Receba. Forte. Até que eu mostro da carne aqui. É tempo, sobretudo, de humilhação. Eita, rapaz. Agora, até aqui me ajudou o senhor. Já vou encerrar aqui a live. Ó, e quem for ali... Antes de você terminar, deixa eu dar uma Vamos palavra orar. para os irmãos. Quando os seus inimigos olharem para você e te der angústia, faz um suco de laranja e faz assim para eles, ó. Deus é contigo. Uma honra. Pastor, você ora aí que eu me encerro orando. Pode orar aí rapidinho, pastor? Claro, claro. Espera aí. É para orar rápido mesmo que eu vou comer. Não é live de comida, né, gente? A gente pode até fazer uma live de Masterchef depois. Masterchef Gospel. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, através dessa live, Senhor, aonde houver um cristão, aonde houver um coração ferido, machucado, aonde houver uma família com Covid-19, aonde houver, Senhor, uma pessoa que nessa quarentena não está mais suportando ficar dentro de casa, e o inimigo está aproveitando essa brecha para atacar o sentimento, a vida sentimental dessa pessoa, colocando chaga, ferida. Eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus. Eu decreto agora em nome do Senhor Jesus que o profeta do caos sobre a nossa nação caia por terra e que todas as potestades que lançou, Senhor, a mídia, ó Senhor, polarizou a nossa nação com esse vírus, nós repreendemos. Em uma semana, como profeta de Deus, virá uma notícia de vitória sobre a nossa nação. Que fique gravado nesta live. A partir de hoje, em 7 dias, Senhor, virá uma resposta de vitória sobre a nossa nação. Meu Pai, amém. Somos conhecidos, meu Pai, como aqueles que somos loucos, porque falamos do teu amor para o mendigo, para o nécio, para o ferido, para que perdoamos aquele que não nos perdoa, amamos aquele que não nos ama. Ó Senhor, não feríamos com ferida aqueles que nos ferem. Então eu peço a bênção do Senhor sobre a vida do Joseberg, sobre o canal do Joseberg, que dezenas e centenas de milhares de pessoas serão transformadas através do canal dele, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo, meu Senhor, uma cadeira lá na Bahia para esses varão de guerra. Rabacanto ia canto leplaça candaraia. Ó meu Pai, muitos que estão vendo o Joseberg por baixo hoje não estão acreditando, estão olhando para a condição social dele, mas tu é o Deus de José, que pega aquele que está pega aquele que foi jogado na cisterna. Tu és um Deus de Jesus, que pega aquele que os seus discípulos esquecem e faz, Senhor, viver a prosperidade da eternidade. Eu profetizo as bênçãos do Senhor
na vida do irmão Rodrigues, no testemunho de vida que ele colocou aqui, Deus. Eu profetizo em nome de Visita, Jesus Pai. as bênçãos na vida da irmã Alessandra, as bênçãos na vida do irmão Rafael, as bênçãos do Senhor sobre a vida da nossa querida irmã Daiele Ramalho. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus as bênçãos sobre a vida do pastor Josafá, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, continuando aqui, concordo em tudo com o teu servo na oração dele. Sobre ele, a tua unção, a tua graça multiplicada. Deus, em nome de Jesus, o ministério dele abençoa, multiplica, coloca, meu Deus, congregações aonde o Senhor já revelou a ele, traz a ele revelação de novos campos missionários por esse país e por esse mundo, Pai. Coloca, meu Deus, líderes fiéis, leais, que fiquem com ele até o final da vida dele. E eis, pastor Xando, que Deus está levantando líderes para estarem com você até o final da sua vida. Ele saiu. Pai, em nome de Jesus, abençoe-te, teu servo. E fala mais o que tens a falar para nós. Amados, graça e paz, Cris. Olha, que palavra abençoada. Palavra tremenda. Palavra poderosa. Amém. Isso aí é para o pastor Xando, né? Aleluia. É de Deus. Paz, olha, nesses tempos de turbulência política, eu fiquei em paz. Amigos meus, Josenberg, você está vendo aí o que o STF está fazendo? Estou. Mas eu estou vendo primeiro o que Deus está fazendo. Sim, vou orar por você, Cris. A palavra que eu te dou, uma palavra de fé e de apoio. Qual palavra eu tenho para te dar nesse momento? O seu título é serva. Olha, você quer seguir o exemplo do servo supremo, maior do servo, Jesus? Seja serva de Deus. O Senhor está me dizendo aqui. Seja minha serva e sirva a outros. Seja minha serva e sirva a outros. Porque vai vir honra para você. Vai vir honra tremenda para ti. Mas sirva. Se entregue. E não rejeite oportunidades, Cristo, que o Espírito Santo pode te dizer que ele vai te dar. Cris, serva. Sirva. Seja útil. Faça com que os outros reconheçam a sua utilidade. Quem quer estar em cima, quem quer ser o primeiro, seja o último. Hoje você é última, mas você vai ser a primeira. Sirva, serva de Deus. Para Deus e para quem vai precisar da tua ajuda. Eu estou falando de gente que muitas vezes te humilha, te desmerece. Mas é gente que Deus vai te usar, que Deus vai usar para te socorrer. Isso é o que eu quero falar. É que gente que te humilha, mas vai te dar dinheiro. Compra aqui a sua cesta. Ah, você tá com problema? Paga aqui a sua dívida. O seu trabalho que você vai fazer. Se humilhe, sirva, que a honra vai chegar. Eu não sei, não te conheço. Não te conheço, mas Deus conhece. Sim, missionário Rafael, levita, né? Exatamente. Trabalhando na vida sentimental. Olha, gente,
Muito cuidado com a carência nesse tempo. Aos solteiros, eu digo, se alinhe com Deus. Cuide-se para a sua comunhão com o Senhor. Eu também estou solteiro. Aos que estão casados, muita vigilância. Aos que estão sofrendo, oro e profetizo que vai vir uma enxurrada de testemunho nesse meu Face de livramento de pessoas que estavam em lares oprimidas. Deus vai entrar com uma libertação espiritual e física em lares, tá? Deus vai mudar a sorte de muita gente. Então eu quero terminar essa live. Eu vou mandar para o YouTube também. Eu vou colocar no meu canal. E se inscreva lá também. Tá? Lá eu só tenho 505 inscritos. Preciso ter 1000 para fazer lives no YouTube. Então, se amanhã, outro dia, o Espírito Santo me ordenar, eu venho com mais uma live profética. O meu foco, gente, é falar a palavra de Deus. Eu não consigo falar de outra coisa. É palavra de Deus, é palavra de Deus, é palavra de vida. Tá? Beijo no coração.